Passei 30 anos casada com um homem que acreditava que eu havia causado a perda da mulher que carregava seu filho. No meu leito de morte, Michael tocou meu rosto pela primeira vez em décadas. A dívida está paga, ele disse. Na próxima vida, espero que nunca nos encontremos. Então eu acordei na noite que nos destruiu. Michael havia sido enganado. Ele estava fervendo contra mim enquanto ele me implorava por ajuda. Na minha primeira vida, eu cedi porque ainda acreditava que o garoto que cresceu ao meu lado me amava. Serena observava da porta. 3 dias depois, ela foi encontrada sem vida lá no canal em um vestido de noiva. Michael me culpou. Casou-se comigo por obrigação e me puniu com 30 anos de frio silêncio. Naquela primeira vida, Michael se casou comigo após a perda de Serena porque nossos pais haviam arranjado isso e porque ele me queria perto o suficiente para me punir. Ocupávamos a mesma casa e dormíamos na mesma cama, sempre virados de costas um para o outro. Ele se lembrava de Serena em todos os aniversários. Ele colocava flores ao lado do canal e voltava para casa com olhos que olhavam através de mim. Se eu ficasse doente, os empregados chamavam um médico. Se eu chorasse, ele saía do quarto. O garoto que um dia prometeu me proteger se tornou um estranho que usou o casamento como uma sentença. Fiquei esperando que ele perguntasse o que aconteceu naquela noite. Ele nunca o fez. 30 anos se passaram sem uma única conversa honesta, e no meu leito de morte, ele ainda acreditava que eu havia planejado a perda de Serena. Desta vez, eu o empurrei e puxei Serena para dentro do quarto. A mulher que você ama está aqui, eu disse. Vocês dois que se resolvam. Michael abriu a porta com muita força quase imediatamente. Ele não a havia tocado. Em vez disso, acertou o espelho e usou o susto para combater o torpor. Uma marca se formou em seu braço enquanto ele me encarava furioso. Serena está grávida do meu filho. Você a empurrou para dentro esperando que a confusão afetasse os dois? Meu corpo gelou. Ele não sabia da gravidez a essa altura na minha primeira vida. Michael também havia retornado. A constatação foi pior do que acordar ao lado de um inimigo. Michael se lembrava do casamento, do canal e dos 30 anos que passou me punindo. Ele havia trazido todas as velhas acusações para esta vida, mas nenhuma dúvida. Sua segunda chance não o deixou curioso sobre a verdade. Apenas lhe deu outra oportunidade de me condenar mais cedo. Entendi então que me defender não mudaria nada. Na sua cabeça, a inocência de Serena era um fato, e a minha culpa era a explicação para tudo o que ele não conseguia encarar. Ele me chamou de perversa e avisou que se casaria com Serena em 1 mês. A partir de então, eu não seria nada além de sua irmã. Ele também me acusou de enganá-lo. Então, essa mentira havia envenenado ambas as vidas desde o início. Eu não me defendi. Simplesmente lhes desejei felicidade. Michael pareceu surpreso com a minha rendição. Ele não sabia que meus pais haviam deixado uma salvaguarda em seu testamento. Se ele se casasse com qualquer mulher que não fosse eu, perderia tudo o que eles lhe deram. Até o casamento, ele me ordenou que servisse Serena como punição. Ela me fez segurar uma bacia enquanto passava mal. Ela me fez massagear seus pés até que meus dedos ficassem dormentes. Quando ninguém observava, ela sorria. Quando Michael entrava, ela se tornava fraca e inocente. Certa tarde, ela tropeçou de propósito enquanto eu carregava suas vitaminas pré-natais. Um líquido bem quente caiu pelas minhas mãos, deixando vermelha a minha pele. Michael correu para ela sem olhar para mim. Serena encarou o pingente de rubi no meu pescoço. Michael o tinha me dado quando eu tinha 16 anos, na época em que eu acreditava que era preciosa para ele. Ela disse que vermelho dava azar para o seu bebê. Michael puxou forte o colar do meu pescoço e jogou o pingente na lareira. As chamas engoliram o último presente que eu havia guardado da nossa infância. Serena observou o rubi escurecer no fogo e tocou a barriga, como se o bebê tivesse vencido uma batalha. Michael não perguntou por que ela precisava que um presente de infância fosse destruído. Ele apenas me disse para parar de olhar para as chamas e trazer água para ela. Os machucados nas minhas mãos já haviam começado a ficar sensíveis. Serena as causou fingindo tropeçar enquanto eu carregava suas vitaminas, e, no entanto, Michael verificou os pulsos dela e nunca olhou para os meus. Quando flexionei meus dedos, a pele cedeu. Ele ouviu minha respiração falhar e, ainda assim, acompanhou Serena a escada acima. Minha obediência não satisfez a nenhum dos dois. Apenas forçou Serena a inventar testes mais duros. Ela derramou líquidos sujos nas minhas roupas e sorriu enquanto eu limpava. Ela me manteve ajoelhada aos seus pés para massagens,
e depois reclamou com Michael que minhas mãos eram muito ásperas. Ela usou a gravidez como permissão para tirar qualquer coisa associada à minha infância. Quando Michael queimou o pingente de rubi, lembrei-me dele o prendendo no meu pescoço no meu 16º aniversário. Ele havia prometido que a pedra significava que eu sempre teria um lar com ele. Vê-lo derreter me ensinou que suas promessas tinham valor apenas enquanto Serena não lhe pedisse para quebrá-las. Michael estudou meu rosto depois que a corrente se partiu, talvez esperando por lágrimas. Eu não lhe dei nenhuma. A falta de protesto o perturbou mais do que a raiva teria feito. Na loja de noivas, Serena anunciou que queria um queijo quente de uma lanchonete do outro lado da cidade. A chuva inundava as ruas, mas Michael me fez sair às pressas do carro e me ordenou que eu fosse buscar. Esperei 1 hora por uma fornada fresca, e então trouxe o lanche de volta debaixo da minha jaqueta. Serena me fez tropeçar assim que entrei. A comida respingou por todo o seu vestido de noiva. Michael bateu na embalagem, derrubando o lanche quente sobre as minhas pernas, e me acusou de tentar arruinar a felicidade deles. Então, ele me ordenou que me ajoelhasse. Ajoelhei-me com roupas molhadas enquanto estranhos assistiam. O chão frio adormeceu meus joelhos machucados, e a febre veio antes de terminarem de escolher o vestido. Serena e Michael continuaram escolhendo vestidos enquanto eu permanecia no chão. Clientes passavam com sacolas de compras e abaixavam o tom de voz. Uma funcionária ofereceu uma toalha, mas Michael disse a ela para não interferir em um assunto de família. A febre começou antes que eu pudesse me levantar. Minhas roupas molhadas grudaram nas áreas lesadas em minhas pernas, e cada respiração minha tremia. Lembrei-me de uma noite na infância em que Michael ficou sentado ao lado da minha cama durante uma febre alta e prometeu que eu nunca enfrentaria a dor sozinha. Aquela versão dele existia apenas na memória. O homem diante de mim desviou do meu corpo no chão e perguntou a Serena se ela queria renda ou cetim. Passei 3 dias em um hospital. O médico disse que as marcas em minhas pernas eram menos perigosas do que a febre causada por me ajoelhar com roupas encharcadas. Dormi a maior parte do primeiro dia e acordava sempre que as enfermeiras trocavam os curativos. Nenhuma flor chegou. Nenhuma mensagem perguntou se eu conseguia andar. Em nossa primeira infância juntos, Michael uma vez ficou ao lado da minha cama a noite toda porque minha temperatura o havia assustado. Agora ele estava escolhendo renda, flores e votos com Serena, enquanto estranhos tratavam os machucados que ele havia me mandado ignorar. Esse contraste doeu mais do que os ferimentos. Na manhã de seu casamento, assinei minha própria alta contra as recomendações médicas. Não fui para impedi-lo. Fui porque Serena havia me enviado um uniforme e exigido uma última situação triste na frente de todos os convidados que um dia me chamaram de futura Sra. Caldwell. Michael nunca me visitou. No 4º dia, saí da cama e fui ao seu casamento. Serena havia preparado um uniforme de serviço para mim. Ela disse que Michael achou que seria prático se eu ajudasse a servir os convidados. Eu me troquei na frente deles. A expressão de Michael mudou, mas ele não disse nada. O uniforme era grande demais e cheirava aguardado. Serena prendeu um crachá de serviço acima do meu nome e disse à equipe para não me chamar de Sra. Caldwell, na frente dos convidados. Michael a observou arrumar minha gola. A mão dele se moveu uma vez, como se pudesse impedi-la, e então caiu de volta à lateral do corpo. Ele havia passado semanas exigindo arrependimento. Ver-me reduzida a uma funcionária deveria tê-lo satisfeito. Em vez disso, minha completa falta de resistência o deixou inquieto. Ele perguntou se eu havia comido desde que saí do hospital. Serena pressionou a mão na barriga antes que eu pudesse responder, e a preocupação dele se desviou de mim com a mesma facilidade de sempre. Servi champanhe passando por antigos amigos da família. Alguns me reconheceram e pareceram constrangidos. Outros aceitaram a explicação de Serena, de que eu tinha me voluntariado a servir como prova de que apoiava o casamento. O salão de banquete se encheu de pessoas que sabiam que eu era a filha dos Caldwell. Eles sussurravam enquanto eu ficava em um canto vestida como uma ajudante contratada. Michael e Serena trocaram alianças sob o lustre. Ele acreditava que eu brigaria, ameaçaria ou imploraria. Em vez disso, assisti calmamente enquanto o celebrante os declarava marido e mulher. Ele se inclinou para Serena para o primeiro beijo. Quando o celebrante perguntou se alguém tinha alguma objeção, Michael olhou para o meu canto. Permaneci em silêncio. Ele esperou um instante a mais do que o necessário antes de colocar o anel na mão de Serena. Talvez ele esperasse que a estela da nossa primeira vida interrompesse, ou talvez alguma parte dele precisasse que eu lutasse para que ele pudesse continuar me chamando de vilã.
Meu silêncio deu a ele exatamente o que ele alegava querer. Também permitiu que ele concluísse o único ato que o testamento dos meus pais havia proibido. Na minha primeira vida, nenhum advogado interrompeu nosso casamento. Michael se casou comigo, herdou a empresa e passou os 30 anos seguintes tratando essa herança como prova de que nossos pais aprovavam o julgamento dele. Fiquei sabendo da cláusula oculta apenas enquanto organizava os documentos deles após o meu renascimento. A redação era absoluta. Se Michael se casasse com qualquer mulher que não fosse eu, a herança não seria mais dele. Michael acreditava que se casar com Serena corrigiria o passado. Na realidade, sua segunda chance o havia guiado em direção à mesma arrogância que a cláusula foi escrita para impedir. Serena sorria como se a empresa já fosse dela. Ela usava o anel, aceitava os parabéns e segurava o braço de Michael enquanto os convidados tratavam o casamento como uma transferência do futuro dos Caldwell. Michael acreditava que a posse vinha automaticamente com o casamento. Nenhum dos dois havia lido a condição anexada à herança dos meus pais. A confiança deles tornou a próxima interrupção mais perigosa do que qualquer objeção que eu pudesse ter gritado. As portas do banquete se abriram. Até aquele momento, a cerimônia havia se desenrolado exatamente como Michael queria. Serena caminhou sob as flores brancas com uma mão sobre seu filho não nascido. Ele colocou o anel no dedo dela e procurou no fundo do salão uma vez, como se esperasse que eu objetasse. Fiquei ao lado de um carrinho de serviço e não disse nada. Os convidados sussurravam sobre a rejeitada filha dos Caldwell, servindo champanhe no banquete da própria família. Michael os ouviu. O maxilar dele se contraiu, mas ele não soltou a mão de Serena. Ele acreditava que meu silêncio significava derrota. Ele não fazia ideia de que esse era o único motivo pelo qual todos puderam ouvir o advogado claramente quando a interrupção ocorreu. Um homem de terno escuro caminhou pelo corredor carregando um documento lacrado. Meu nome é Sr. Hayes, ele disse. Sou o sócio jurídico sênior da Indústrias Caldwell, e os falecidos pais de Michael me confiaram suas últimas instruções. Michael franziu a testa. Serena apertou ainda mais o braço dele. O Sr. Hayes desdobrou o documento. Eu permaneci no meu uniforme de funcionária, as marcas em minhas mãos escondidas nas costas. Michael ainda achava que eu tinha perdido tudo. O advogado olhou diretamente para ele. Existe uma cláusula suplementar a respeito do que acontece se o senhor se casar com qualquer mulher que não seja Stella Caldwell. O salão ficou completamente em silêncio. O Sr. Hayes abriu o documento com a precisão de alguém que havia ensaiado esse momento. Sua voz era calma, sem drama. O tipo de voz que transforma cada palavra em um tijolo. Ele leu a cláusula em voz alta, para que cada convidado, cada amigo de família, cada testemunha que havia acabado de assistir, Michael dizer sim, a Serena pudesse ouvir com clareza. Se Michael Caldwell contrair matrimônio com qualquer mulher que não seja Stella Caldwell antes de completar 35 anos de idade, todos os ativos, participações societárias, imóveis e fundos fiduciários transferidos pelo casal Edmund e Clara Caldwell reverterão imediatamente ao controle de Stella Caldwell, a única herdeira reconhecida como apta pelos termos desta cláusula suplementar. Michael soltou a mão de Serena. Não foi um gesto dramático. Foi o tipo de soltura involuntária que acontece quando o corpo recebe uma informação que a mente ainda se recusa a processar. Ele olhou para o Sr. Hayes como se o advogado estivesse falando em outro idioma. Depois olhou para mim. Eu estava do outro lado do salão, com meu uniforme de funcionária grande demais, com as mãos escondidas atrás das costas, onde as bolhas das queimaduras pruíam sob as ataduras. Não movi um músculo. Serena foi a primeira a encontrar a voz. Isso é impossível, ela disse. Michael tem os documentos. Nós revisamos tudo. A senhora revisou os documentos de transferência padrão. O Sr. Hayes respondeu. Esta cláusula estava em um testamento suplementar selado, arquivado separadamente, conforme instrução dos falecidos. Ela se torna ativa no momento em que um casamento não autorizado for registrado. O registro ocorreu há 11 minutos. Michael deu um passo em direção ao advogado. O músculo no maxilar dele se contraiu do jeito que sempre contraía quando ele estava tentando conter algo que precisava explodir. Meus pais jamais fariam isso. Seu pai assinou o documento na presença de 3 testemunhas e de um tabelião, Sr. Caldwell. Sua mãe o consignou 6 semanas antes de falecer. Posso fornecer cópias autenticadas a qualquer momento. Eu conhecia esse documento. Havia encontrado em uma caixa de arquivo que meus pais deixaram trancada, com uma carta endereçada ao Sr. Hayes, e não a mim.
Minha mãe havia escrito à mão. Só abra isso se ele cometer o erro que tememos. Eles conheciam Michael. Conheciam o orgulho dele, a teimosia que herdou do pai, a capacidade de escolher mal quando o amor nublava o julgamento. Eles não escreveram a cláusula para me proteger. Eles a escreveram porque conheciam o filho que haviam criado e tentaram protegê-lo de si mesmo. Serena se virou para mim. Pelos últimos meses, ela havia me olhado com a expressão de quem observa um animal domado. Agora havia algo diferente no rosto dela. Não era medo exatamente. Era a reavaliação rápida e fria de alguém que acabou de perceber que a peça que pensava ter capturado havia simplesmente esperado pelo momento certo. Você sabia, ela disse. Não foi uma pergunta. Sim, eu disse. Michael ficou parado entre nós. Ele olhou para o rosto de Serena, depois para o meu, depois para o documento nas mãos do Sr. Hayes. Eu via o momento em que a cronologia começava a se reorganizar na cabeça dele. Eu havia me trocado no uniforme sem resistência. Havia servido champanhe sem dizer uma palavra. Havia permanecido em silêncio quando o celebrante perguntou sobre objeções, e durante todo esse tempo eu havia sabido. Você poderia ter me dito, Michael disse. A voz estava baixa. Eu poderia, eu concordei. Por que não disse? Olhei para as minhas mãos antes de responder. As ataduras estavam visíveis sob as mangas do uniforme. Ele as viu. Pela primeira vez em semanas, ele as viu de verdade, não apenas como ruído de fundo enquanto escolhia votos e renda com outra mulher. Porque eu já tentei te dizer coisas antes, eu disse. E você nunca ouviu. O Sr. Hayes discretamente entregou uma segunda cópia do documento a um assistente e saiu pela lateral do salão. Ele havia cumprido sua função. O resto era nosso. Serena encontrou a compostura antes de Michael. Isso não vai ficar assim, ela disse. E havia aço na voz agora que o verniz de fragilidade havia caído. Vamos contestar. Testamentos são contestados o tempo todo. Michael tem recursos. Os recursos que você menciona são exatamente os que a cláusula acabou de transferir. Eu disse. Michael olhou para Serena. Não com amor. Com a expressão de alguém tentando encaixar peças que sempre estiveram na mesa, mas que nunca se dera ao trabalho de organizar. Ele a conhecia há menos de 2 anos. Me conhecia há toda a vida. E ainda assim havia precisado de uma interrupção jurídica para parar e olhar. Os convidados não saíam. A cena era boa demais. Mulheres que me haviam chamado de perturbada por meses assistiam a uma funcionária em uniforme explicar calmamente ao noivo que ele havia acabado de perder uma fortuna. Serena se aproximou de mim. Ela baixou a voz para que apenas eu pudesse ouvir. Você acha que isso muda alguma coisa? Ela sussurrou. Ele acredita que você matou o bebê. Isso não some com uma cláusula. Não some, eu concordei, igualmente baixa. Mas algumas coisas vão sumir quando o bebê nascer. A expressão dela mudou. Ela não sabia o que eu sabia. Na minha primeira vida, o bebê nasceu 5 meses depois, saudável, com os olhos escuros do pai e o nariz do avô paterno. O avô paterno não era Michael. Eu havia descoberto isso aos 23 anos, em uma conversa que Serena nunca soube que eu havia ouvido. O bebê era de outro homem. Michael havia criado a criança como sua durante 30 anos, sem jamais questionar. Porque questionar significaria admitir que havia destruído 2 vidas por uma mentira que elegeu acreditar. Desta vez, eu sabia antes. Desta vez, eu havia guardado isso. O rosto de Serena estava branco. Michael nos olhava, tentando decifrar o que havia sido dito. Recuei um passo, endireitei o uniforme grande demais e peguei a bandeja de champanhe que havia deixado sobre o carrinho. Parabéns pelo casamento, eu disse para os 2, alto o suficiente para os convidados mais próximos ouvirem. Espero que tenham muita felicidade. Então virei as costas e fui servir o restante da mesa. Servi o restante do champanhe com as mãos que ainda ardiam sob as ataduras. Ninguém me parou. Os convidados recebiam as taças com aquele olhar desviado de quem testemunhou algo que não sabe como processar. Uma senhora mais velha, esposa de um sócio do meu pai, tocou meu braço quando peguei sua taça vazia. Ela não disse nada. Apenas pressionou os dedos no meu pulso por um segundo, como uma confirmação silenciosa, e voltou a conversar com a mulher ao seu lado. Não precisei de mais do que isso. Michael me procurou 3 vezes enquanto eu circulava pelo salão. Eu sabia porque aprendi a localizar o peso do olhar dele ainda quando tinha 11 anos, quando ele me ensinava a nadar no lago atrás da propriedade
e dizia que eu nunca deveria ter medo da água enquanto ele estivesse olhando. Havia aprendido a reconhecer aquele peso como segurança. Levei 30 anos na minha primeira vida para entender que segurança e controle podem ter exatamente o mesmo peso. Serena o mantinha por perto. Havia recuperado o sorriso e distribuía explicações em voz baixa para os convidados que se aproximavam. Não precisei ouvir para saber o conteúdo. Ela era boa nisso. Na minha primeira vida, havia convencido Michael, nossos pais e metade da cidade de que eu havia empurrado uma mulher grávida em um canal por ciúme de um homem que nunca me amou da maneira que eu precisava. Ela construía narrativas com a mesma facilidade com que outras pessoas respiravam. O que ela não sabia é que desta vez eu havia chegado antes dela. 3 semanas antes do casamento, eu havia me sentado em frente ao Dr. Renato Meirelles, o médico que atendera Serena durante a gravidez. Era um homem cansado, com pilhas de prontuários sobre a mesa e os olhos de quem carrega segredos por tempo demais. Não o ameacei. Não precisei. Apenas coloquei sobre a mesa o nome do homem com quem Serena estivera nos meses anteriores à gravidez e perguntei se o tipo sanguíneo do bebê era compatível com Michael. O doutor ficou em silêncio por um longo tempo. Existe um exame, ele disse finalmente. Ela nunca pediu. Eu sei, eu disse. Mas existe um exame. Ele não confirmou nada naquele dia, mas me entregou um cartão com o nome de um laboratório e disse que alguns resultados podiam ser solicitados por familiar direto, caso houvesse razão médica documentada. Eu já tinha a razão documentada. Havia passado 2 semanas construindo-a com o auxílio de alguém que Serena nunca teria incluído em seu cálculo. Alessandra Voss havia sido minha professora particular de inglês quando eu tinha 14 anos. Depois virou advogada especializada em direito de família. E na minha primeira vida, foi a única pessoa que me perguntou, no velório dos meus pais, se eu estava bem de verdade ou apenas bem o suficiente para continuar em pé. Eu havia respondido bem o suficiente, e passado os 20 anos seguintes sem procurá-la. Desta vez, fui até o escritório dela no 2º dia após o meu renascimento. Contei tudo o que podia contar sem soar como loucura. Ela me ouviu com as mãos cruzadas sobre a mesa, sem interromper uma única vez. Quando terminei, perguntou apenas uma coisa. Você quer justiça ou quer que ele entenda? Pensei por um momento. Quero as 2 coisas, eu disse. Mas se tiver que escolher, quero que ele entenda. Alessandra abriu uma gaveta e colocou um bloco de notas sobre a mesa. Então vamos começar pelo começo, ela disse. Trabalhamos durante semanas. Ela localizou o testamento suplementar e confirmou sua validade. Rastreou os registros hospitalares da noite em que Michael foi drogado e encontrou algo que eu não havia procurado na minha primeira vida. A receita da substância havia sido preenchida em uma farmácia a 6 quarteirões do apartamento de Serena, 3 dias antes daquela noite. O nome no documento não era dela, Ozzy. Era de uma prima que morava no mesmo prédio. Não era prova suficiente para um tribunal. Era suficiente para Michael. Quando o salão começou a esvaziar, Alessandra entrou pela porta lateral. Estava de terno escuro e carregava uma pasta fina. Não fez contato visual comigo. Apenas ocupou uma cadeira próxima à saída e cruzou as mãos sobre a pasta como alguém esperando o momento certo. Michael a viu. Eu vi ele vê-la. Ele não sabia quem ela era ainda. Mas algo no rosto dele mudou. A mesma expressão sutil de quando o Sr. Hayes havia entrado pela porta principal. A expressão de alguém começando a perceber que os jogadores desta partida são mais numerosos do que havia contado. Serena não a viu. Estava de costas, despedindo-se de convidados com a mão sobre a barriga, o gesto que havia se tornado seu escudo favorito. Coloquei a bandeja sobre o carrinho pela última vez. As ataduras estavam úmidas de tanto segurar o metal frio. A febre voltara em uma onda baixa que subia pelos ombros e descia pela nuca. Mas me lembrei de algo que Alessandra havia dito na nossa última reunião, enquanto fechava a pasta e apagava a luz da sala. A noite que destruiu você também guardou tudo o que você precisava para reconstruir. E então me lembrei do começo. Da noite em que tudo começou. Do quarto escuro, do corpo de Michael queimando de febre, das suas mãos agarrando as minhas enquanto ele me implorava por ajuda. Na minha primeira vida, eu havia ficado. Desta vez, havia empurrado Serena para dentro e fechado a porta. Mas havia uma coisa que as 2 versões daquela noite tinham em comum. Algo que só percebi semanas depois do meu renascimento, quando parei de fugir da memória e a deixei se completar.
Enquanto Michael implorava, Serena observava da porta com os olhos secos. Um homem que ama não implora ajuda para um corpo que não reconhece. Ele havia me chamado pelo nome certo. Havia me chamado pelo meu nome. Serena havia planejado aquela noite para que eu ficasse no lugar errado, mas Michael havia pedido ajuda à pessoa certa. Ele nunca havia esquecido. Alessandra se levantou quando eu me aproximei. Ela não se moveu em direção a Michael nem a Serena. Veio até mim primeiro com a pasta sob o braço e me entregou um copo d'água como se aquilo fosse o motivo pelo qual havia cruzado o salão. Era o nosso sinal. Eu bebi devagar enquanto ela ficava ao meu lado, e foi Michael quem atravessou o espaço entre nós. Ele parou a 2 metros, olhou para a Alessandra, depois para mim. Quem é ela? Minha advogada, eu disse. Algo passou pelo rosto dele. Não era raiva. Era uma espécie de reconhecimento tardio. O tipo que dói mais do que a surpresa, porque carrega junto a consciência de que os sinais estavam todos ali. Há quanto tempo você planeja isso? Há quanto tempo você me puniu por algo que nunca perguntou se eu havia feito? Ele não respondeu. Serena havia se aproximado sem que eu percebesse, e estava parada ligeiramente atrás de Michael com a expressão de quem avalia uma situação em tempo real e já está construindo a saída. Michael, ela disse, com a voz que usava quando precisava que ele olhasse para ela e não para mim. Os últimos convidados estão saindo. Não precisamos fazer isso aqui. Você pode ficar, eu disse para ela. O que Alessandra tem é sobre você. Serena não saiu. Alessandra abriu a pasta sobre a mesa mais próxima sem cerimônia, como se estivesse em seu escritório e não no salão de um casamento que havia desmoronado 2 horas atrás. Ela organizou os documentos em uma linha horizontal. A receita farmacêutica, o registro do apartamento da prima de Serena, a cópia do histórico hospitalar da noite em que Michael foi drogado, com a substância identificada e o intervalo de tempo documentado. Michael olhou para os papéis sem tocá-los. Isso não prova nada, Serena disse. Havia perdido a suavidade na voz. Apenas aço agora. Não prova em um tribunal. Alessandra concordou, com a mesma calma de quem já esperava essa resposta. Mas estabelece uma cronologia. A substância foi prescrita 3 dias antes da noite em questão. A prima mora no mesmo andar. Os registros de acesso ao edifício mostram que a senhora esteve lá naquela tarde. Ela apontou para o último documento. Isso é suficiente para que um juiz autorize a abertura de investigação formal. Já protocolamos o pedido esta manhã. O rosto de Serena não mudou. Mas a mão que estava sobre a barriga desceu devagar até a lateral do corpo. Michael pegou a receita farmacêutica. Ficou olhando para ela por um tempo que pareceu longo demais para uma leitura simples. Eu reconhecia aquele silêncio. Era o silêncio que ele fazia quando algo dentro dele estava sendo desmontado, e ele ainda não havia decidido se ia resistir ou deixar cair. Serena, ele disse sem levantar os olhos do papel. A prima mora no seu andar? Michael, ela está tentando nos separar. Isso é exatamente o que ela sempre... Responde. A palavra saiu curta e sem temperatura. Não era raiva. Era pior. Era o Michael que aprendi a temer na minha primeira vida. Não o Michael que gritava, mas o que ficava completamente quieto. Serena mudou de estratégia com a velocidade de alguém que havia feito aquilo antes. Eu precisava te proteger, ela disse. E a voz voltou a ser suave, quase fragilizada. Você estava destruído por ela. Eu precisava que você me escolhesse. Você me drogou. Eu precisava... Você me drogou, ele repetiu. E desta vez havia algo diferente na voz. Não era acusação. Era a pessoa que desmonta uma crença que carregou por anos, e só agora sente o peso real do que estava segurando. Eu fiquei quieta. Aprendi na minha primeira vida que os momentos que mudam as pessoas não precisam de plateia, precisam de silêncio. Serena olhou para mim com os olhos que eu conhecia bem, os olhos que usava quando precisava que alguém acreditasse que ela era a vítima da cena. Mas eu não era mais a Estela que cedia a esse olhar. E Michael não estava mais olhando para ela. Serena, ele disse, o bebê é meu? O salão estava quase vazio. 2 garçons dobravam toalhas de mesa no canto oposto sem olhar na nossa direção. O lustre ainda estava aceso, jogando luz sobre a mesa onde os documentos de Alessandra estavam organizados em linha. Serena não respondeu. A ausência da resposta foi suficiente. Michael colocou a receita de volta sobre a mesa com cuidado excessivo,
O tipo de cuidado que as pessoas usam quando precisam manter as mãos ocupadas para não perder o controle do resto do corpo. Ele não me olhou. Não olhou para ninguém. Apenas ficou parado com os 2 punhos apoiados na mesa e a cabeça levemente baixa. Eu reconheci aquela postura. Era a postura que ele tinha na noite em que meu pai morreu, quando ficou parado no corredor do hospital sem conseguir entrar no quarto. Naquela época, eu havia colocado a mão nas costas dele e ficado ali sem dizer nada, porque sabia que ele não precisava de palavras. Sabia o que ele precisava porque eu conhecia desde antes de aprendermos a nos machucar. Desta vez, fiquei onde estava. Não porque não me importasse, mas porque ele precisava sentir o peso disso sem que eu o aliviasse. 30 anos de punição pelo crime errado. 3 décadas de silêncio frio construídas sobre uma mentira que ele havia elegido acreditar porque era mais simples do que investigar. Ele precisava ficar com isso por um momento. Alessandra fechou a pasta em silêncio. Serena não havia saído ainda. Estava parada com a aliança no dedo e os olhos calculando distâncias como sempre havia feito. Mas desta vez não havia para onde calcular. Michael levantou a cabeça. Não olhou para Serena. Olhou para mim. E havia algo no rosto dele que eu nunca havia visto nas 2 vidas que passamos juntos. Vergonha sem defesa. Não a vergonha que se disfarça de raiva, não a que se transforma em acusação para não precisar ser enfrentada. A vergonha simples e sem saída de quem finalmente parou de fugir da própria conta. Stella. Eu esperava raiva. Esperava que ele tentasse redistribuir a culpa da forma que sempre fizera, encontrando um ângulo novo para me incluir no erro. Eram 30 anos de hábito. Não se desfazem com uma receita farmacêutica sobre uma mesa, mas ele apenas disse meu nome. Serena deu um passo à frente. Michael, você não pode acreditar nisso. Depois de tudo que construímos... Sai, ele disse. Eu estou grávida. Você não pode simplesmente... Sai do salão, Serena. A voz era baixa e absoluta. Era a voz que ele usava quando havia tomado uma decisão, e não havia mais argumento que alcançasse o outro lado dela. Eu a conhecia bem. Na minha primeira vida, ele havia usado essa voz para me dizer que nunca me perdoaria. Agora a usava para encerrar outra coisa. Serena me olhou uma última vez. Não havia súplica no olhar. Havia cálculo, avaliação, a mente rápida de alguém que já está planejando o próximo movimento enquanto ainda está no meio do atual. Ela saiu com a mão na barriga e a aliança no dedo, e os saltos dela ecoaram no salão vazio até que a porta se fechou. Alessandra recolheu os documentos e foi discreta o suficiente para assumir sem que eu precisasse pedir. Ficamos Michael e eu no salão, pela primeira vez em 2 vidas. Ele atravessou a distância entre nós devagar, como quem não tem certeza do tipo de recepção que vai encontrar do outro lado. Parou a menos de 1 metro. Estava olhando para as ataduras nas minhas mãos. O médico disse que as queimaduras nas pernas foram piores do que as das mãos. Eu disse, porque o silêncio precisava ser quebrado por alguém, e eu havia aprendido que esperar por ele era uma forma de perder tempo que não tínhamos mais. Ele fechou os olhos. Eu te mandei ajoelhar num chão frio com roupas encharcadas. Sim. E você foi. Eu já tinha ajoelhado em coisas piores por você naquela vida, Michael. Mas um chão não ia me quebrar. Ele abriu os olhos e havia algo ali que eu não esperava encontrar. Não era só arrependimento. Era a expressão de quem vê a extensão de um dano que causou e entende que não existe palavra no idioma suficientemente grande para cobri-lo. Eu acreditei nela, ele disse. Eu sei. Eu acreditei nela porque era mais fácil do que acreditar que eu havia escolhido errado. Se você era culpada, eu era apenas um homem traído. Se você era inocente... Ele parou. Se você era inocente, eu era o homem que destruiu a única pessoa que sempre ficou. Ele estava certo. E a honestidade daquilo doeu de um jeito diferente da raiva, porque a raiva eu sabia onde colocar. A honestidade não tinha lugar fixo. Ela apenas ficava. Na noite em que você foi drogado, eu disse, você me chamou pelo meu nome, não pelo dela. Você estava com febre e com o corpo fora de controle, e mesmo assim me chamou pelo meu nome. Michael ficou em silêncio. Eu levei 30 anos na primeira vida para parar de pensar naquilo. E quando parei, foi porque aprendi que às vezes as pessoas sabem quem as ama mesmo quando estão se destruindo para provar o contrário. Ele levantou a mão devagar. A mesma mão que havia arrancado o pingente de rubi do meu pescoço e jogado na lareira. A mesma mão que havia apontado para mim em frente a convidados e me chamado de perversa. Ela ficou suspensa no ar por um segundo,
como se ele não tivesse certeza se havia direito de terminar o gesto. Eu não recuei. Ele tocou meu rosto, com os dedos frios e cuidadosos de quem segura algo que quase deixou cair do irreparável. Me diz o que fazer, ele disse. Você começa, eu disse, parando de me pedir permissão para me tratar como alguém que vale a pena. Ele não respondeu com palavras. Apenas baixou a mão até cobrir as ataduras nas minhas com as dele, com cuidado suficiente para não pressionar onde doía. Era um gesto pequeno, não desfazia nada. Não havia gesto no mundo capaz de dobrar 30 anos de frio e devolvê-los como calor. Mas era um começo, e eu havia voltado exatamente para isso. Não para vencer Serena, não para herdar o que meus pais deixaram, não para provar que eu tinha razão enquanto ele errava. Voltei porque na hora da morte, com 30 anos de silêncio entre nós e a dívida declarada paga, a última coisa que eu havia sentido antes de fechar os olhos não foi alívio. Foi a pergunta que nunca fizemos. E perguntas sem resposta são o único peso que a morte não consegue carregar. Serena perdeu a guarda do processo investigativo 3 meses depois. O pai biológico do bebê foi identificado e assumiu a paternidade sem contestação. Ela saiu da cidade antes que o inquérito fosse concluído. Michael nunca mais colocou flores no canal. Eu aprendi que perdão não é o mesmo que esquecimento. Não é um presente que você dá para quem errou. É a decisão de parar de carregar o peso do erro de outra pessoa dentro do próprio corpo, porque esse peso não pertence a você e nunca pertenceu. Aprendi também que às vezes a segunda chance não existe para corrigir o outro. Existe para que você descubra que já era forte o suficiente na primeira vez, e que o único erro real foi não ter acreditado nisso antes. Mas essa parte eu aprendi sozinha, e foi a parte mais importante.